Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje é segunda-feira, nós vamos ler o livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá, vamos começar? Paulo defende o seu ministério. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiverem presentes, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para que alguns acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e todas as pretensões que levantam contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo, mesmo que, assim como eles, também nós pertencemos a Cristo. Pois, mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem as cartas deles são duras e fortes, mas pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Saibam também que tais pessoas, saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos atos quando estivermos presentes. Não temos pretensão de nos igualar ou nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos, quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriemos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou, a qual aliança vocês, inclusive, estão. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho. Como seria se estivéssemos chegado até vocês? Pois chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites. Gloriamo-nos e trabalhamos que os outros que fizerem for crescendo, além de vocês, a nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que não estão além de vocês, sem nos vangloriarmos do trabalho já realizado no território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo recomenda, mas aquele que o Senhor recomenda. Amém. O texto de 2 Coríntios, capítulo 10, ele fala sobre o comportamento de uma instrução. Às vezes as pessoas têm a prática e a tendência de quando uma pessoa mais sábia, uma pessoa em Cristo, ela vai instruir outra pessoa, essa pessoa tem que ser rude, violenta, né? Não, é que ele estava explicando para o povo que nas cartas ele é uma pessoa dura e pessoalmente ele era um amor em pessoa, sabe por quê? A gente nunca pode usar o evangelho como acusação. É simples assim. Quando eu e você sabemos um pouco mais sobre o reino de Deus do que qualquer outra pessoa, a gente não pode usar isso para poder envergonhar e amedrontar outra pessoa, sabe? Uma pessoa que realmente é de Deus, que realmente entende, que realmente sabe o que é o evangelho, ela nunca diminui outra pessoa. Ela vai, na verdade, até o nível dessa outra pessoa para tentar resgatar ela dali, vocês entendem?
Nunca o conhecimento que vocês têm, que eu tenho, pode servir de acusação para outra pessoa. Apesar de você olhar assim para outra pessoa e falar assim, meu Deus, oh meu Deus do céu, é desse jeito aqui que vai dar certo. Mas mesmo assim, você e eu jamais podemos pegar essa outra pessoa que tem um conhecimento muito menor que o nosso e envergonhar ela, porque isso não é o Evangelho de Cristo. Isso está longe de ser o Evangelho de Cristo. Quantas vezes Deus olha pra gente e fala assim, meu Deus, por que essa pessoa tá agindo assim? Meu Deus, não é o meu, né? E olha, era tão simples, estava ali nas escrituras. Eu mesma, você já conviveu ou convive com alguma criança? Eu convivo com muitas crianças, graças a Deus. E às vezes você olha assim, o comportamento delas, você fala assim, nossa, era tão simples andar direito, né? Era tão simples fazer o que é correto, ou quando as crianças estão brigando por um brinquedo. Nossa, era tão simples não brigar, era só conversar, eu quero brincar aqui agora, ou brincar com outra coisa enquanto outra. Mas não, tem que ser ali, tem que ser daquele jeito, tem que ser naquela hora, tem que ser naquela circunstância. E tem que ter ali o caos. E muitas vezes, eu e você somos como nossas crianças. E aqui Paulo estava ensinando a igreja que é o seguinte, apesar dele ser duro nas cartas, e as pessoas ainda julgavam ele por isso, nossa, porque quem serve o evangelho é julgado assim o tempo todo, é como se a gente tivesse que, nossa, ser assim, o gênio da lâmpada mágica, ou ser o santo anjo do Senhor, lembrando que o santo anjo do Senhor está lá no céu, né? E aí, ele não pode ser gentil, apesar de dar instruções sérias, instruções duras, instruções pesadas, é como se a pessoa não pudesse ser pessoalmente gentil, lembrando que o evangelho de Cristo ele é feito de gentileza. Você nunca, sabe, esses dias uma seguidora virou pra mim e falou assim, olha, eu tava na live de uma pessoa e outra pessoa comentou uma besteira e eu tinha todos os argumentos para poder debater com ela por causa dos seus ensinamentos, eu fiquei feliz por aquilo. E em segundo ponto, ela falou assim, mas eu não falei nada, o comentário da pessoa se perdeu e eu pensei assim, pra quê? E falei, ufa, pra quê, gente? Para que a gente vai pegar outra pessoa que está na nossa frente e vai destruir aquilo que ela já tem, né? Todos os argumentos que a gente usa, o Evangelho de Cristo, ele é um Evangelho de argumentos. E eu vou falar aqui para vocês uma coisa séria. A grande batalha entre o céu e o inferno, ela é uma batalha de argumentos. A batalha que Satanás utilizou contra Deus, contra Cristo, sempre foi uma batalha de argumentos. E é a batalha que é utilizada hoje. Qual é a batalha do evangelho? É uma batalha de argumentos, mas esses argumentos nunca podem servir para você tentar se vangloriar em cima de outra pessoa. A maior característica do cidadão do céu, do cidadão que quer ir para o céu, é o amor. Quando as pessoas olham para você, qual é a primeira palavra que vem na mente delas? Antigamente, no Antigo Testamento, e até aqui na formação do Novo Testamento, depois que as pessoas conheciam Jesus, né, principalmente, e antigamente quando elas entravam assim para a história de Deus, o nome delas era trocado. Eu vou dar alguns exemplos. Abrão se tornou Abraão, Sarai se tornou Sara, né? Jacó se tornou Israel. Tanto é que a gente conhece Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Simão Pedro se tornou Pedro. Saulo se tornou Paulo. Então, quando Deus entra na nossa história, ele entra para mudar a nossa identidade. Tem outros personagens aqui que eu não vou falar agora, porque senão a gente vai passar a live inteira só falando disso, mas antigamente se trocava um nome físico, hoje é trocado um nome espiritual. Por quê, Polly? Por conta do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo nos deixa e nos permite ter o nosso nome, porque o nosso nome é apesar de. Talvez o seu nome seja o quê? Briguento, rixoso, mas independente do seu nome, quando Cristo entrar na sua vida, quando Jesus mudar a tua história, o Espírito de Deus te batiza com outro nome. E esse outro nome é aquilo pelo qual as pessoas te reconhecem. Se você tivesse que me falar uma palavra sobre o meu nome, qual seria?
Se as pessoas tivessem que falar uma palavra sobre o seu nome, fala uma palavra quando você pensa na fulana. Quando as pessoas pensam em você, qual é a palavra que vem na mente delas? Qual é o sentimento? É mais ou menos por aí que você é chamado no mundo espiritual. Tem um livro que virou um filme que eu amo. Eu acho que ele tem no YouTube, chamado O Peregrino. Nossa, esse filme é muito bom. Esse filme ele se passa no mundo espiritual. É a história de um homem chamado Cristão, que ele vai sair da terra dele para chegar no céu. Né? E ali ele vai contando toda a trajetória do cristão e ele se encontra com alguns personagens ao longo da história. E nessa história ele encontra com fiel, ele encontra com invejoso. Então, todas as pessoas que ele encontra são pessoas que têm um nome característico daquilo que ela é. E isso é muito sério, sabe? A gente falava ontem sobre que é muito melhor a pessoa morar em cima do telhado do que com uma pessoa rixosa dentro de casa. E quando as pessoas forem te reconhecer dentro de casa, se eu entrar aí agora na sua casa, entrei, e perguntar para os moradores daí, qual o nome que a pessoa que eu tô perguntando se referencia, como é que você pensa nela? Cheia da confusão. Ou não dá, ou insuportável, ou meu Deus, a dona da razão. Eu acho que a gente precisa de entender que o Evangelho de Cristo ele é feito de humildade. Enquanto eu e você não tivermos humildade, a gente não tem nada. Quantas vezes você já agiu com humildade, generosidade, boa vontade? Muitas dores que a gente passa, muitas coisas que a gente passa são em decorrência daquilo que a gente mesmo planta. A vida, ela é um banquete de consequências. Sabe por que a vida é um banquete de consequências? Porque no céu vai ser um banquete de consequências. No céu a gente vai colher muitas coisas que a gente plantou aqui na terra. Existem glórias que a gente vai recolher só no céu. E existem coisas que a gente vai ser confrontado só no céu. As pessoas não estão acostumadas a falar de céu e de inferno. Elas estão acostumadas a falar das coisas daqui, da terra. Inclusive as pessoas de Deus. O que vai acontecer daqui a pouco com a minha vida? O que Deus vai resolver minha vida aqui, hoje? E se eu te falar que Deus quer resolver tua vida lá no céu? Se eu te falar que Deus quer mudar a tua história para que você entre no gozo do teu Senhor e aproveite só no céu, será que você é capaz de suportar a sua dor? Será que você é capaz de ir além? Eu um dia conversei com Deus e entreguei algumas coisas no coração, né, no altar do Senhor, e eu falei assim, eu vou esperar isso no céu. O que você entregou nas mãos do Senhor e pensou, eu vou esperar isso no céu? Porque o dia que você criar a sua expectativa para o céu, que é para o lugar certo, se acontecer aqui na terra, aconteceu. Mas isso precisa de ser levado para a sua glória. O que é que você vai levar para a glória com você? Qual ofensa? Qual humilhação? Porque você não pode simplesmente chegar em um lugar e saber que você sabe de algumas coisas e ofender aquelas pessoas, ou eu preciso falar. Vocês sabiam que nem todas as palavras precisam ser ditas? Nós, mulheres, temos a péssima tendência de falar todas as palavras que estão no nosso coração. Não, peraí, eu tenho que falar tudo. Será que você tem que falar tudo? Será que você tem que ser 100% sincera? Será que todo mundo tem que ouvir tudo que está dentro de você? Ou será que você pode plantar e colocar isso aos pés do Senhor? Senhor, eu me sinto assim. Sabe, a gente não pode usar o evangelho ao nosso favor. O texto, ele termina assim, contudo, quem quer se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Quando você exerce misericórdia sobre uma pessoa que não podia ter misericórdia, vocês sabiam que o Senhor colhe isso como oferta? Uau! Deus recebe como oferta todas as vezes que eu pego alguém que é menor do que eu, que tem menos entendimento que eu, que tem menos chances que eu,
e eu exerço a misericórdia sobre a vida daquela pessoa. Isso é recebido como oferta no coração de Deus. Vocês sabiam disso? Quando você pega ali seu filho e em vez de dar uma sova nele, você estende amor, isso é recebido como oferta. Eu já falei muito sobre o poder e a importância da oferta, das oferendas, dos dízimos, mas não é só dinheiro, é sobre comportamento também. Tudo é uma oferta, tudo é uma adoração, toda oferta é uma adoração. Ontem meu pastor, ele estava contando, ele acabou de ter neném, a esposa dele, a pastora Natália, e eles estavam contando no altar como foi para ela ter o filhinho dela, o Samuel. E ela teve um problema na placenta e ela não podia entrar em trabalho de parto natural. Então, quando deu, acho que 38 semanas de gestação, eles foram para o hospital e a médica induziu o trabalho de parto dela. E o bebê não estava querendo nascer, porque não era a hora dele nascer. Mas se ele nascesse no tempo certo, ia ter muito problema na hora do parto, porque o cordão umbilical estava ligado fora da placenta. E se rompesse um vaso, podia ser fatal para o bebê ou para ela. Então, a médica, sabiamente, foi lá e induziu o parto normal. E aí, ele entrou em trabalho de parto, ela é o terceiro filhinho dela. Os primeiros filhos, os 2 primeiros, ela chegou no hospital, 1 hora depois ela já estava recebendo o bebê nos braços dela, todo de parto natural. E aí, quando foi com esse terceiro, como ele precisava ela precisava de receber ali a indução para poder entrar em trabalho de parto, a médica esperou dar os 9 meses, esperou dar 2 semaninhas a mais e falou, agora não dá mais para esperar. A gente não pode brincar, a gente não pode deixar que nenhuma veia se rompa. E ali eles induziram e ela ficou 18 horas em trabalho de parto. E muitas dessas horas em trabalho de parto ativo. Mulheres que já tiveram seus filhos sabem como é desafiador no trabalho de parto ativo. E chegou uma hora, ela disse que o bebê nasceu 2 horas da manhã. Quando chegou 1h, 1h30 da manhã, ela disse que olhou para o marido dela e falou assim, eu não dou conta mais. Eu estou no meu limite. Eu não dou conta. Chegou o meu limite aqui. Que experiência, eu não dou conta. Ele disse que foi lá com a mão na cabeça dela. Falou, Senhor, Natália, entrega essa dor para Jesus. Entrega essa dor para Jesus. E ali ela começou a entregar a dor dela para o Senhor. E ele colocou a mão na cabeça dela e falou assim, o mesmo Espírito que estava sobre aí, começou a profetizar as mulheres da palavra que tiveram filhos, que estava sobre Maria, Isabel, Joquebede, venha sobre minha esposa e que ela consiga e tal. Ele nasceu. Ufa. Aí o menino nasce saudável, bom, maravilhoso e pronto. E a placenta dele, quando saiu inteira, saiu sem nenhum vaso rompido. Então, é um motivo de glória. Mas a gente precisa de saber que as coisas que a gente passa nesse mundo, a gente precisa de... Será que você consegue de pegar aquilo que você passa e entregar nas mãos do Senhor? No seu momento de maior dor, no seu momento de maior conflito? Será que você consegue chegar e a tua história virar um testemunho? Porque ou você se vangloria daquilo ou a sua história vira um testemunho. Ou você pega aquilo ali que está te ferindo, que está te causando transtorno e eleva o nome de Cristo. Ou você vai viver diante dos padrões desse mundo. A escolha é sempre sua, a escolha é sempre minha. Qual é o padrão que você quer? Qual é o padrão que eu quero? Quando a gente se vangloriar em alguma coisa, se vanglorie no nome do Senhor. Foram 18 horas de trabalho de parto daquela minha pastora. 18 horas de trabalho de parto. Assim, quando ela se lembrou do Senhor, menos de 30 minutos depois o neném nasceu. Claro que foi um tempo muito longo, porque o parto teve que ser induzido, né? Por conta de todas as complicações que eu já falei aqui para vocês. Mas aonde está a sua glória? Será que Deus não está querendo formar o seu testemunho? O primeiro testemunho que o Senhor quer nos dar é testemunho de humildade. Humildade é uma virtude. Um dia eu ainda vou fazer uma série de devocional sobre virtudes.
A virtude da humildade. A virtude da humildade leva a gente além. Uma das características do morador do céu é que ele é humilde. E eu quero falar um pouquinho sobre o tempo de espera para a gente finalizar. Ontem, eu tô toda cheia de histórias, né, da minha igreja. Ontem, no culto de manhã, o meu pastor pregou sobre o valor da espera. E sobre quando a gente, às vezes, acha que é uma coisa e Deus nos surpreende. Essa foi uma história real de uma mulher durante a Segunda Guerra Mundial. E o marido dela morreu. O marido dela morreu e ela, enfim, ficou viúva. E o único provedor da casa era o marido dela. Então, ela não tinha mais como pagar nem o aluguel da casa dela. E ela estava muito desesperada, então ela saiu pedindo ajuda. Inclusive, pediu ajuda para todos os vizinhos, só que nenhum vizinho tinha dinheiro. E o dono da casa queria a casa de volta, porque como que ela ia, né, continuar ali? E ela já estava ali super atrasada, 2, 3 meses sem pagar aluguel. E então que ela ligou para a irmã dela em uma outra cidade e pediu para ela para ir. E ela pediu a Deus, ela clamou e Deus não respondeu a oração dela. E ela ficou muito triste, porque ela não queria sair da casa dela, da história dela, do contexto dela. Só que ela não tinha dinheiro para poder pagar aquele aluguel. A única alternativa que ela teve foi de sair da casa dela. Foi quando ela foi expulsa da casa dela. Sabe quando ela saiu dali praticamente expulsa? Foi ela. Então ela se restabelece na casa da irmã dela, ajeita todas as coisas. 3 dias depois, teve um bombardeio na cidade que ela morava e todas as casas foram atingidas. Todas as casas foram atingidas. Às vezes, circunstâncias negativas na nossa vida, elas servem para nos elevar e nos levar além. A gente fica pensando, meu Deus, por que a gente está passando por isso? Por que essas circunstâncias estão assim? Muitas vezes Deus trabalha no silêncio. Muitas vezes Deus faz com que a gente passe por algumas circunstâncias só para que a gente seja livrado e poupado. Talvez o maior desafio da sua alma hoje, o maior desafio da minha alma hoje, ele exista para que eu e você possamos ser poupados. Você já parou para pensar? Então, esse sentimento acusativo que às vezes o inimigo da nossa alma quer colocar no nosso coração em relação a Deus, ele não pode existir. A palavra de Deus diz que a gente precisa se gloriar na tribulação. Existe uma nuvem de testemunhas ao nosso derredor. Quantas pessoas nos olharem, nos verem, nos observarem, qual é o nome que você vai ser chamado? Aquela que tem fé, aquele que tem fé, aquela pessoa que está cheio da glória de Deus, aquela pessoa que quando ela se gloria de alguma coisa, ela se gloria no Senhor. O que a dor e a tribulação têm provocado na sua vida? Existem pessoas que a dor e a tribulação têm provocado abismo. E existem outras pessoas que a confiança dela é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que o Senhor, quando Ele se inclina para a humanidade, Ele vê aquela pessoa. Eu vou contar para vocês a história de Jabez. Nossa, desde pequena, desde a primeira vez que eu escutei a história de Jabez, meu Deus, como essa história muda a minha história. A história de Jabez, ela é contada no Antigo Testamento, no livro de Crônicas. É um livro, é Crônicas mesmo? Peraí, deixa eu só ver aqui. Eu acho que é no livro de Crônicas. Crônicas, é mesmo. É no livro de Crônicas. No texto que fala sobre Jabez, é um texto de genealogia. Então é um texto sem graça, é um texto cansativo, é um texto que a gente não quer ouvir, sabe? Fulano teve cicrana teve beltrano, e aí vai cansando a nossa mente. Pra que eu quero ouvir, né? Adão teve Sete, Enoque, fulaninho, beltraninho, cicraninho. E aí chega uma hora que a história para. A história para e fala, fulana teve Jabez. E fulana colocou o nome de Jabez porque ela teve aquele filho dela com dores. Então, esse negócio de dor,
esse negócio de você colocar um nome, ele representa muito aquilo que aquela pessoa é. Inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado para poder colocar o nome dos nossos filhos. E ali, aquele nome iria perseguir aquele menino o resto da vida. Um dia ele se atentou que o nome dele era produção de dor. E ele começou a orar. E então Jabez começou a orar. Senhor, me faça mais excelente dos meus irmãos. Senhor, eu sei que meu nome é dor, mas eu conheço um Deus que muda a história. Então muda a minha história. E ali Jabez pedindo para Deus mudar a história dele, mudar a história dele. E Jabez se tornou o mais excelente dos seus irmãos. Então, às vezes, sabe, é para mim, para você, brindar o fracasso e ficar no fracasso, mas pelo interesse do nosso coração, pela nossa humildade, por conta de quem a gente é em Deus, por conta de como Cristo transformou a nossa história. O Senhor, quando Ele se inclinar para a humanidade e ver você e me ver, Ele vai ver pessoas segundo o coração de Deus. E ali Ele vai mudar a nossa história. Porque se eu não acreditar em um Deus que muda a história, e se você não acreditar em um Deus que muda a história, a gente não acredita em mais nada. A única coisa que a gente precisa é aumentar o dom da fé no nosso coração. Que a minha oração é para que o meu coração e o seu coração se dilate em amor, fé, humildade e esperança. Porque se a gente crê, a gente vai ver a glória de Deus. A glória de Deus, ela não é manifesta para quem não creu. Ela não é manifesta para quem teve uma caminhada enorme com Deus e parou. A glória de Deus, ela é manifesta no coração e na vida daqueles que foram até o fim. Tudo que você souber sobre Deus, tudo que você entender sobre Deus, nunca use isso para poder destruir o coração de outra pessoa, dizer que outra pessoa está errada. Você precisa destruir ela com amor e através do amor ela vai sim ver a glória de Deus na sua vida. E outra coisa também, não se esqueça que provavelmente essa tribulação, essa confusão que eu e você estamos vivendo é para que Deus manifeste a glória dele na minha vida e na sua vida. Deus, ele humilha, tá? Ele humilha. Mas quando Deus humilha, é para nos exaltar. O diabo, ele humilha, mas é para nos abater. Se você é do Senhor, a humilhação que você tem passado é para te exaltar. Então, a partir de agora, comece a tomar uma postura como um homem e uma mulher de Deus. Sabe por quê? Porque quando o Senhor vier com resgate na sua alma, todos aqueles que te viram, todos aqueles que conviveram com você, todos aqueles que viram a glória de Deus na sua essência, eles vão ver a glória de Deus na sua vida. Não tem jeito. Então, a partir de agora, por mais desafios que eu e você tenhamos passado, e estamos passando e vamos passar, nós vamos, a partir de agora, exercer o amor e a humildade para todos aqueles que talvez nem conheçam a Jesus, porque eles não conhecem a Jesus, mas eles nos conhecem. E quando Deus nos tirar de um lugar sombrio, nos tirar de um lugar deserto e nos elevar para o centro do amor dele, aí sim as pessoas vão ver que verdadeiramente o Senhor estava conosco. Contudo, quem se glorie-se no Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito, muito obrigada, Senhor, por conhecer as tuas escrituras. Eu oro para que a gente nunca se vanglorie em nós mesmos, mas que a gente esteja entregue e submerso nas mãos do Senhor. Que o nosso coração esteja inclinado às tuas coisas, Senhor, e que a nossa vida possa transbordar do teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. É muito bom compartilhar a palavra de manhã aqui com vocês. A gente já começa com o coração quentinho. A gente já começa entendendo um pouco mais sobre o que é o reino de Deus e como o Senhor nos alcança. Hoje a gente viu muito o princípio da humildade, o princípio do amor, como a gente pode fazer para assim sermos homens e mulheres de Deus. E espero vocês amanhã aqui. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.